Nós pedimos, Senhor Pai, que cada um de nós, nesta noite, use todos os recursos, Senhor Pai, que Tu nos deste, mental, de raciocínio, de atenção, porque, Senhor Pai, nós sabemos que nada disso, Senhor Pai, é suficiente, mas também nada disso é dispensável. Nós temos, Senhor Pai, que meditar de maneira intensa, profunda, ordenada. Oh Deus, Paulo disse para Timóteo: Timóteo, estude, medite com atenção em tudo que eu te escrevi, e Cristo te dará entendimento. Oh Deus, fica evidente para nós que não basta querer que teu filho, que tu mesmo, através do teu filho, nos dê entendimento, através do teu espírito. É necessário nós meditarmos, pensarmos a tua palavra, mergulharmos nela, aplicarmos, Senhor, para nós, e tu então dá entendimento, Deus. As duas coisas precisam estar juntas. Medita, estuda, pensa, e Cristo te dará entendimento. Eu peço isso para a tua igreja nesta noite, para mim, para cada um de nós, todos os dias, que gastemos tempo, que não gastemos, Senhor Pai, horas com outras coisas e alguns minutos com a tua palavra, e achemos que realmente isso nos dará sabedoria, edificará nossas vidas e nos moldará, ó Deus, caráter do teu filho. Que nós entendamos que nós precisamos, Senhor Pai, dar tempo, Senhor Pai, dar o melhor da nossa mente, do nosso pensamento, da nossa meditação, da nossa atenção, e aí sim tu darás entendimento, Deus, porque se tu não deres, todas essas coisas serão, Senhor Pai, oh Deus, inúteis, mas elas, Senhor Pai, não são dispensáveis. Tu, Senhor Pai, não nos impulsiona através da preguiça, da falta de pensamento, raciocínio, e usar, Senhor Pai, a mente que Tu nos deste. Mas, Senhor Pai, nós sabemos que a mente, sem a iluminação do Teu Espírito, fica na escuridão. Nós queremos a luz do Teu Espírito e queremos, Senhor Pai, empenhar nossas mentes em Tua palavra. Oh Deus, então que nós possamos juntar essas coisas nesta noite e todos os dias que estivermos com a Tua palavra, agora e sempre, em nome de Jesus, amém, amém. Há 2 semanas atrás, 2 domingos atrás, eu preguei um sermão em 1 Pedro sobre vocês foram regenerados para uma viva esperança, não é? E eu disse na semana passada que, como quando Jesus multiplicou os pães para aquelas milhares de pessoas através dos pães e peixinhos, né, os poucos pães e peixinhos do menino, depois que acabou tudo, Jesus disse: recolham agora o que sobrou, e sobrou vários cestos de alimento daquela multiplicação. E eu disse que naquele sermão, então, que foi um longo sermão a respeito de ser regenerado para uma viva esperança, sobrou como naquele dia vários cestos. Toda a nossa meditação é assim, nós meditamos para pregar sobre um assunto, mas há tanta riqueza na Bíblia e nós somos obrigados a ir colocando ali de lado, não é? Porque não dá para falar tudo, e eu ainda estou usando um pouco daquele cesto, e eu fiz isso no domingo passado de manhã e de noite, e quero ainda fazer hoje aqui no mesmo texto. Só vou acrescentando um versículo seguinte, não é? Para abrir nossa compreensão. Então, em 1 Pedro 1, 6 e 7 é onde eu li semana passada. Hoje eu quero ler o 7 e 8 também. Diz assim: nisto muito vos alegrais, embora agora, por um pouco de tempo, se necessário, tenham sido angustiados por várias provações, para que a prova da vossa fé, sendo mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo testado pelo fogo, possa ser encontrada para resultar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Foi isso que nós vimos, não é? Agora vem o 6, o 7 e o 8. Ao qual, não o havendo visto, a mais, no qual, não o vendo agora,
mas crendo, vos alegrais com alegria indizível e cheia de glória, ou gozo inefável, não é? Além de qualquer compreensão, esse gozo, essa alegria. E eu diria que o cristianismo é uma vida de alegria profunda e dolorosa. Nós nunca devemos brincar com a dor, porque quando ele está falando sobre dor e sofrimento, não está brincando com palavras, está falando sobre dor e sofrimento de verdade. Não há nada mais arrogante e hipócrita também, quando você vê algumas pessoas na internet ou no convívio dizendo: Deus tinha que mandar aflição sobre a igreja, Deus tinha que mandar uma perseguição. Eu não consigo imaginar uma palavra mais arrogante. Nós não temos forças em nós mesmos para ficar de pé nem no dia bom. Como nós podemos pedir o dia mau? É arrogância. Nós precisamos que Deus nos sustente no melhor dia da nossa vida. E quando nós pedimos um dia mau, nós estamos querendo dizer o quê? Que nós somos capazes de enfrentar o dia mau? É óbvio que não. Você vê na Bíblia Pedro falando isso: não, todos podem te negar, mas eu não. Pode vir a perseguição, a morte, eu ficarei firme. E nós vimos no que deu. Você nunca vai ver a pessoa que mais sofreu aqui no Novo Testamento fazendo isso. Paulo sempre está pedindo à igreja: ore para que a porta da pregação se abra para mim. Ele nunca diz: ore para que a porta fique fechada, que eu sofra mais, que as pessoas me batam mais, não, ele diz: ore para que eu tenha uma porta de oportunidade, ore para que minhas cadeias sejam tiradas, ore para que o evangelho prospere. Se nós tivermos que estar em cadeias, amém, Deus vai nos sustentar, mas nós queremos uma porta aberta. Eu quero pregar na Espanha, eu quero pregar em todos os lugares. Isso porque nós não temos força em nós mesmos. Então não podemos pedir ou falar arrogantemente como se tivéssemos alguma força para falarmos para Deus mandar dias difíceis. Nós sem Deus fracassaríamos totalmente no melhor dia. Mas a verdade é que o cristianismo é uma vida de alegria e é doloroso. O Antigo Testamento nos ordena mesmo assim a nos deleitarmos no Senhor. Salmo 37:4, a servir ao Senhor com alegria. Quem serve a Deus murmurando, reclamando, não está servindo a Deus, não é? O Salmo diz: servir a Deus com alegria. É a única vida. Obediência com alegria, ofertar com alegria, dar a vida com alegria, pregar com alegria, sofrer insultos com alegria, servir ao Senhor com alegria. E nos diz para regozijar-nos perante o Senhor nosso Deus em todos os nossos empreendimentos. Deuteronômio 12:18. Jesus nos ordena: alegrai-vos e exultai, porque a vossa recompensa é grande no céu quando maltratarem vocês. Lucas 6:23. E ele nos diz: essas coisas vos tenho dito naquela última noite antes dele morrer, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria esteja completa, seja completa. João 15:11. O apóstolo Paulo nos ordena: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos, em Filipenses 4:4. E ele nos diz que o fruto do Espírito é alegria. O fruto do Espírito Santo em Gálatas 5:22. A Bíblia diz para nós que o reino de Deus é justiça, alegria e paz no Espírito Santo, não é? Paulo diz que ele era um cooperador em nossas vidas. O chamado dele, o ministério dele, fez dele um cooperador para a nossa alegria, em 2 Coríntios 1:24. E que vive, o apóstolo Paulo diz que ele vivia para o avanço da alegria da vossa fé, em Filipenses 1:25. E que Deus ama, por exemplo, a quem dá com alegria. É assim, e assim por diante. É assim com os outros escritores de toda a Escritura. A mensagem é: o cristianismo é uma vida de alegria tremenda e duradoura. Por isso que esse cristianismo estranho dos nossos dias, que fala sobre uma pessoa que nunca tem alegria em Cristo, nunca tem deleite em Cristo, ela está salva, é totalmente estranho para a Bíblia. Estranho.
Agora Pedro retoma esse grande tema no versículo 6 e nos mostra duas grandes razões para a alegria, e no processo, porque ela é uma alegria dolorosa. A primeira nós já passamos nas últimas 2 semanas, a segunda é nova, nos versículos 6 e 7. Duas razões pelas quais o cristão pode ser alegre: a promessa de um grande futuro. Nós meditamos profundamente sobre isso quando falamos sobre nós nascemos para uma viva esperança. Poucas coisas são mais profundas daquilo que nos fortalece no viver agora, conectado com uma esperança que não está ligado a nada que está definhando com o mundo. Então deixe-me lembrar da primeira razão, pois é isso que Pedro faz no início do versículo 6. Ele diz: nisto vocês se alegram muito. Nisso, está dizendo sobre algo, né? Está ligando ao que ele diz. A palavra nisso refere-se ao primeiro motivo da grande alegria, que são os versículos 3 a 5. Deus nos fez nascer de novo para uma viva esperança por meio da ressurreição dos mortos. Versículo 4: Deus está guardando uma herança para nós no céu, que não pode perecer ou murchar. E nós vimos no 5 que Deus está nos guardando para a herança, que a perseverança dos santos é Deus nos guardando para a herança, que não seria a alegria plena se Ele tivesse garantido uma herança, mas não garantisse que nós íamos desfrutar dela, pudesse haver no meio do caminho algo que nos tirasse disso. Então Ele guarda uma herança imarcessível, indestrutível, mas Ele também, Pedro vai dizer, e foi o que nós meditamos acho domingo passado à noite, que Ele nos guarda para essa herança. Tanto quanto Ele guarda a herança, Ele guarda aqueles que Ele deu ao seu Filho para a herança. Então há uma herança e há herdeiros. E a primeira base da nossa alegria é que Deus está guardando ambos. Ele guarda tanto a herança quanto os herdeiros. Um evangelho que dizia que Deus tem uma grande herança guardada, mas que não nos guarda para a herança, e ela pode possivelmente nunca ser nossa, não é boa nova de grande alegria. Não é? Mas Pedro está dizendo para aquelas pessoas em extrema aflição, perda, morte, que Deus está guardando ambas as coisas. E nós meditamos bastante a respeito disso. Ele está nos mantendo na fé, Ele nos guarda através da fé, como Ele fez com Pedro. Pedro, eu orei para que a sua fé não desfalecesse. Eu guardo a tua fé, Pedro, por isso a herança é tua. Agora Pedro está ensinando isso para as pessoas. Ele está mantendo, nos guardando, ao guardar a nossa fé, e nós nunca naufragaremos e nunca podemos perder a herança. Ele guarda a herança, Ele nos guarda. Então no versículo 6 Pedro diz: nisso vocês se alegram muito, nisso vocês estão cheios de gozo e alegria, porque vocês sabem a esperança viva da regeneração que todos os regenerados têm, sabem o que é essa herança, que ela está guardada, e sabe que vocês estão guardados para essa herança. E o primeiro motivo da nossa alegria é o grande futuro que Deus nos promete e seu compromisso inabalável de que Ele vai nos guardar. Como Judas diz, Ele é capaz de nos guardar de tropeçar e nos apresentar imaculado. Então Pedro pode ser cirandado, né? Como Jesus disse para ele: mas eu orei por você para que a sua fé não desfalecesse. Então nunca vai ser dito de Pedro o que foi dito de Judas. Judas foi e enforcou-se. Por quê? Porque Deus guarda. Pedro está dizendo: Deus nos guarda pelo seu poder infinito, através da fé que Ele mantém. Ele mantém a fé como manteve em Pedro. Para que Ele mantenha a sua fé, Pedro, Ele nos guarda para a herança. Pedro está dizendo para eles: nisso vocês se alegram, no meio da aflição. Então a alegria cristã é quase sinônimo de esperança cristã. Ninguém que diz: não tem alegria, tem esperança. E portanto não pode se gloriar na esperança da glória de Deus.
e também não pode nas tribulações, como é o caso dessas pessoas aqui. E é por isso que Pedro diz no versículo 3 que nós nascemos de novo para uma viva esperança. Então no verso 4 e 5 ele descreve o conteúdo dessa esperança. E então no versículo 6 ele começa: nisso vocês se alegram. Nisso a alegria nunca sai do coração de vocês. Nisso vocês têm esperança viva, vital e transformadora da vida de vocês. E nisso você se alegra, nessa esperança. A nossa esperança é a nossa alegria. A nossa esperança está em nossa herança indestrutível, imarcessível, e está também no fato de que Ele guarda uma coisa e a outra. E agora o projeto para as nossas aflições é a segunda coisa pela qual nós continuamos nos alegrando. A segunda razão é que Deus tem um desígnio para as nossas aflições nesta vida. Não é? O Filho de Deus enxerga isso. É disso que trata o versículo 6 e 7, o desígnio de Deus para a nossa aflição. Agora não me entendam mal, a segunda razão para a alegria é essencialmente a mesma que a primeira, ou seja, a esperança. Mas há uma pequena diferença. No versículo 3 e 5, o ponto de Pedro, como eu disse, a minha voz só vai voltar no fim do inverno, eu acho. Está ótimo, não é? Fiquei com a voz mais grave, assim. No versículo 3 e 5, o ponto é que a herança está lá fora, esperando por nós. Ficamos cheios de alegria porque ela é imperecível, imarcessível, e que nós estamos sendo guardados para essa herança, de modo que não importa as nossas angústias agora. As angústias não vão me impedir de tomar posse da herança, porque Ele está me guardando para a herança, e está guardando a herança para mim. Portanto, nada que acontece pode impedir isso. De modo que não importa quais angústias eles estavam passando, eram grandes, podemos olhar além delas para o futuro seguro, porque Ele está guardando a herança e está guardando a nós. Então nós podemos nos encher de coragem de que tudo vai valer a pena, cada passo no caminho. Já no versículo 6 e 7, o ponto de Pedro é diferente, a saber, que as próprias angústias, não é só que apesar delas, nas próprias angústias, tem parte em nos preparar para o desfrute da nossa herança ao máximo. Então não olhamos apenas além da angústia, e por isso há uma alegria em nós indizível e cheia de glória, como ele vai dizer no verso 8, né? Olhamos para o desígnio da angústia agora também, e nisto vos alegrais, porque nós enxergamos um desígnio para agora, para as nossas angústias, além de estarmos sendo guardados para a nossa herança, e nossa herança é guardados para nós, e vemos como Deus está trabalhando as angústias também para o nosso bem, o que nos alegra. Portanto, o cristianismo é uma vida de tremenda alegria, primeiro porque temos um futuro indescritível, inefável, não é? E seguro, porque se fosse um grande futuro possível, não haveria segurança. Mas o mesmo Deus que guarda a herança, guarda a mim. Então há um grande futuro para além de todas as angústias. Mas a segunda coisa, porque Deus, nos alegramos, é porque Deus tem um desígnio de aumentar essa alegria agora e eterna, e o desfrute daquela herança por meio de todas as angústias que Ele nos faz experimentar agora. Então esse é o projeto do versículo 6 e 7. Deus tem um plano para as nossas aflições. Isso vem, por exemplo, flui do que Pedro está dizendo, de que nossas aflições são projetadas por Deus
projetadas. Quando você entrar numa aflição, qualquer que seja, pense nisso. Pedro está dizendo para ele, está dizendo para nós. Ele diz, se necessário. Portanto, não há angústias num filho de Deus, é óbvio, em quem está em Cristo, em quem é regenerado para uma viva esperança. Para os outros não. Ele diz, se necessário, no versículo 6. E a palavra para aqui, no início do 6, ou nisto, mostra isso. Diz assim, nisto vos alegrais muito, embora agora, por um pouco, enquanto, se necessário, você foi angustiado por várias provações, por todos os tipos de aflições. Então, que tipo de necessidade é essa? Se for necessário passar por essas várias angústias. Como assim, se for necessário? Quem ou o que está tornando necessária o sofrimento dessas provações? Quem está dizendo se é ou não necessário que eu passe por essas angústias? A resposta é Deus. Quando Deus diz, se for necessário você passar por essas angústias, eles estavam perdendo a liberdade, os bens, a casa, a família, a vida. Se for necessário, ou seja, se Deus determinar como necessário, é o que ele está dizendo. Pedro deixa claro que a angústia cristã só acontece se Deus quiser. Por exemplo, no capítulo 13, verso 17, ele diz, é melhor, se Deus quiser, que você sofra por fazer o que é certo, do que por fazer o que é errado. Você pode sofrer por fazer o que é certo, você pode não sofrer, mas você pode sofrer se Deus quiser que você sofra, se for necessário, se Ele determinar isso. A escolha final é de Deus. Se Deus assim desejar, então isso é necessário para a sua vida, para a minha vida. Ou novamente Pedro fala no capítulo 4, 19, ele diz que também aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, confiem suas almas a um fiel Criador para fazer o que é certo. Em outras palavras, Pedro está ensinando que a vontade soberana de Deus governa todas as angústias que nos acontecem e, portanto, o desígnio delas não é, em última análise, o desígnio de homens maus ou Satanás, não é? Que são bastante reais em nossas aflições. Os homens maus, Satanás, e o mal em si, proveniente do pecado. Mas a origem dela mesma em nossas vidas é o desígnio de Deus. Então, quando Pedro diz no versículo 6, se necessário vocês serem angustiados por várias provações, ele quer dizer, se Deus julgar necessário, se Deus decide que é necessário. Mas por que Deus faria isso? Isso nos leva à palavra para quê no início do versículo 7. Isso dá razão pela qual Deus consideraria necessário que fôssemos angustiados por várias provações, para que a prova da sua fé, sendo mais preciosa do que o ouro perecível, ainda que provada pelo fogo, possa resultar em louvor, glória, honra na revelação de Jesus Cristo. Então, o que esse versículo faz é explicar o desígnio de Deus para as nossas angústias. O objetivo é que nossas angústias refinem a genuinidade da nossa fé, da mesma maneira que um fogo faz com o ouro. É por isso que essa coisa da aflição, levar o cristão ao desvanecimento da fé, da alegria em Deus, ao desespero, não faz sentido, porque isso seria um fogo que destruiu o ouro. Então não era ouro, porque o fogo não destrói o ouro. Pedro está dizendo, Deus designa a angústia, a aflição, porque como o ouro, a gente cantou um hino assim que fala sobre isso hoje, refina o ouro, a verdadeira fé que Deus dá àqueles que foram regenerados para uma viva esperança, ela é refinada por isso, não é? Então esse
o objetivo é que nossas angústias refinassem a genuinidade da nossa fé, da mesma forma que o fogo refina o ouro, para que quando Cristo voltar, a qualidade de nossa fé, a qualidade de ser verdadeira, a qualidade de ser um dom de Deus, sustentada por Ele, ganhe louvor, glória e honra. É o que ele está dizendo. Portanto, há um desígnio em suas angústias, ou nas angústias dos cristãos. Deus os deseja, e Deus deseja isso para o nosso bem. Então, você pode me perguntar: pastor, Deus quer o meu sofrimento e a minha angústia? Agora, eu sei que isso levanta uma questão dolorosa e preocupante, não é? Nós não estamos jogando aqui, não estamos jogando com as palavras, estamos falando sobre a tua e a minha vida real agora. Deus quer o fim do meu casamento, Deus quer seu câncer, Deus quer a rebelião do seu filho, Deus quer a perda do seu emprego, o caos ameaçador no Congo, na Somália, na Nova Guiné, na Ucrânia. Eu vou te dar a resposta baseada aqui em 1 Pedro 3,7 e 4,19. A resposta é não. Deus não quer isso. E sim, Ele quer. Não no sentido de que Ele não se deleita com a dor e angústia por si mesma. Ele não ordena o pecado, nem aprova o pecado como algo no qual Ele se deleite, mas sim, Ele deseja que essas coisas aconteçam, e elas só acontecem não porque Ele permite, mas porque Ele designa que elas aconteçam, porque se Ele não quisesse, elas não aconteceriam. E se uma coisa só acontece se eu quiser que ela aconteça, você pode querer fazer um jogo de palavras, mas ela só está acontecendo porque eu quero, no sentido de que Ele poderia impedir qualquer uma dessas coisas, mas Ele não os faz. Muitas vezes Ele as guia, as direciona, por causa de desígnios mais elevados que a destrutividade do pecado. Há uma destrutividade do pecado que Deus odeia, mas há desígnios mais elevados do que isso, que Deus ama. Por isso Ele decretou que o pecado entrasse no mundo, não permitiu. Que a cruz é algo que está antes de tudo na mente de Deus. Cristo crucificado, o Cordeiro morto antes da fundação do mundo por causa do pecado, ou o engano de Satanás, ou a dor do sofrimento. Quando os cristãos sofrem por fazer o que é certo, ou seja, qualquer coisa que glorifique a Deus, o pecado está acontecendo com eles. Mas 1 Pedro 3,17 diz que Deus muitas das vezes deseja que isso aconteça. Ele não endossa ou aprova o pecado que causa dor, por Jeremias ser fiel na pregação da palavra, e Ele pune infinitamente o pecado daqueles que provocaram os sofrimentos de Jeremias, homens, demônios, enfim. Mas Ele deseja que atos pecaminosos ocorram por propósitos e desígnios muito maiores do que as coisas mais que o pecado está fazendo. Quando Cristo foi assassinado na cruz, tudo ali era pecado. Era pecado quem o acusou, era pecado quem bateu nele, era pecado quem não acreditou que ele era. Tudo era pecado. Os pecados mais horrendos aconteceram naquela sexta-feira.
Nenhum dia do mundo foi mais escuro do que o dia em que o Filho de Deus foi assassinado nesse mundo. No entanto, foi do agrado do Pai feri-lo. Isaías 53:10. E por essa vontade nós somos salvos e Cristo glorificado para sempre. Você vê, Ele tem desígnios muito mais altos, e isso nos leva a ver como é moldada a alegria que você vê descrita aqui. Vocês não veem Cristo agora, no meio dessas aflições, contudo vocês exultam. Todos os puritanos que sofreram tremendamente, uma geração sofredora, perseguida, assassinada, beberam e deixaram um arcabouço, uma herança tão grande para nós, de viver para a glória de Deus em alegria e gozo em meio a todas as aflições. E a gente vê isso pingando não de alguns, mas vê fluindo profundamente de todos os grandes puritanos. Eu quero mencionar um hoje. De acordo com Jesus, em Marcos 12:30, o primeiro de todos os mandamentos, o resumo de tudo é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. O que significa? Não pode ser reduzido a atos físicos de cumprimento da lei, porque você vê que essa alegria indizível e cheia de glória só pode fluir de uma coisa: contudo, não o vendo agora, o amais; não o tendo visto, o amais; e não o vendo agora, vos alegrais nele com alegria indizível. É óbvio que isso flui deste amor. E a Bíblia aqui está dizendo para nós que nenhum ato para Deus pode ser reduzido em atos de força de vontade que seja contrário ao seu coração. Por mais que você haja com toda a força de vontade para fazer algo para Deus que o teu coração não se alegra em fazer, não é nada. Sabemos que não, porque Jesus diz assim em Mateus 15:8 e 9: este povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Eles me adoram em vão. É inútil. Não é que isso tem pouco valor, eles ganhariam mais se juntassem as coisas. Não, isso é inútil. Os lábios deles estão cantando hinos, canções de adoração. Eles estão dizendo que eu sou a fonte, que eu sou tudo, que a vida deles está completa, mas o coração deles está vazio. O coração deles está buscando outras coisas. Eles se sentem incompletos e infelizes. É mentira. O coração deles está longe de mim. Eles falam que eu sou o gozo e a alegria deles, mas não, quando eles perdem qualquer coisa nesse mundo, eles não têm alegria em mim. Não é verdade. Então ele diz: esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe. Os lábios dele falam sobre a minha justiça, a minha retidão, a minha beleza, mas esses atos do corpo lá, que os lábios fazem, não é? Esses atos das mãos em si mesmo não são amor a Deus. Eles são um zero moral, porque o coração deles está longe de mim, em vão, vazio, zero, inútil. Eles me adoram no domingo com o seu canto, na segunda-feira com suas ações, com suas algumas obediências. Isso não é fruto do amor. O coração deles está longe de mim, vão me adoram. Por que não? Porque o coração está longe de Deus. Não há uma alegria indizível, não há um gozo inefável, não há realmente a alegria de ser regenerado por uma nova e viva esperança numa herança, e Deus está guardando a herança e guardando a mim para a herança, que é o seu próprio Filho. E assim, falado pelo escriba e aprovado por Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, como está em Lucas 10:27. Essa tradução não é exatamente correta, né? Nós sempre trabalhamos em cada língua com sua tradução. Elas são boas, não é? Mas nós temos que entender que elas são traduções, são versões, não é?
E quando a gente fala que a palavra de Deus é inspirada, que cada frase, cada texto, nós estamos falando do texto original, não é? As traduções são a melhor tentativa de passar isso para as línguas. Então, essa tradução não é exatamente correta, não é? Traduzir cada uma dessas frases preposicionais de forma idêntica não está de acordo. Com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com toda a sua mente, ignora uma diferença crucial que o texto tem, não é? Uma delas é diferente. A primeira, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, usa uma preposição grega que significa a partir, eu diria, não é? E as outras através, não é? Então, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, a partir do teu coração, ame a Deus totalmente. E esse amor do coração vai se expressar em toda a sua mente, com toda a sua força, com toda a sua alma, tá vendo? O amor flui do coração, e as outras coisas é aquilo que esse amor do coração faz se expressando o amor. Então, com mais cuidado, o primeiro mandamento em Lucas é: amarás o Senhor teu Deus a partir, como raiz, como alicerce, como aonde é fundamentado do teu coração, de todo o teu coração. É daí que flui o amor que honra a Deus. E aí, porque ele flui daí, você fará isso então com toda a sua alma, com toda a sua força, com toda a sua mente. Eles movem, ou seja, é o coração que está movendo a força, a mente desempenhar, todas as coisas. Eles mostram na vontade. O amor do coração se mostra na vontade, com toda a sua vontade. Se mostra o amor do coração a Deus, se mostra na força, com toda a sua força. Mas são as suas afeições que são para mim. É a partir delas, não o tendo visto o amais, não vendo agora o amam e se alegram nele com alegria indizível e cheia de glória. E que isso se manifesta como? Através da mente, através da força, através dos meus membros, através da minha vontade. Isso manifesta, mas a fonte do amor está no coração. Por que isso importa? Porque é uma pista de que o coração humano tem um papel único a desempenhar no amor a Deus, e é a única maneira de você realmente ter alegria no desígnio de Deus das aflições, porque você vê além delas a herança, e você vê agora Deus guardando você para a herança, mas vê nas próprias aflições o desígnio dele para aumentar o seu desfrute dessa herança eternamente. Então a alma, a força e a mente nesse texto, nesse verso, não estão particularmente associadas às afeições. O coração está, ele é a fonte. O amor a Deus vem primeiro do coração. Amarás o Senhor teu Deus a partir, como fonte, de todo o coração, porque a essência do amor é o que o coração produz, não os movimentos dos lábios, não é a essência, não os atos da vontade, se eles estiverem contra o coração. Ou seja, o que eu cantei hoje, que Jesus é tudo para mim, eu cantei, eu levantei a mão, eu expressei, mas se o coração não, ele está abraçado a outros tesouros, então é em vão. Os atos, a força de vontade, a vontade, as atitudes, a boca, a mão, o corpo, nunca, se estiverem contrários ao coração, estão realmente sendo expressões desse amor, porque eles são a fonte
a maneira pela qual a fonte do amor se manifesta. O que a alma, a força e a mente produzem são formas de expressar o amor, formas de também alimentar o amor. Porque há esse amor, quando você ama alguém, você faz coisas para alimentar o amor, não é assim? Você quer ver a pessoa, falar com a pessoa, mandar mensagem para a pessoa, ouvir a voz da pessoa, você alimenta o amor. Mas o trabalho deles não é a essência do amor. O trabalho do coração é a essência do amor, é a fonte. E é por isso que Jesus disse essencialmente: em vão me adoram, em vão, porque o coração deles está longe de mim. O que são então as afeições espirituais? Não é? Embora não vendo-o a mais. O que são as afeições? Nós estamos usando a palavra afeições da mesma forma que os puritanos usavam. Talvez quem mais usou foi Jonathan Edwards, mas todos os puritanos trazem para nós. Por exemplo, John Owen, no livro de John Owen, Graça e Dever de Ter uma Mente Espiritual, John Owen diz assim: sem afeições espirituais não temos uma mente espiritual. Ou seja, se não há afeições no coração, tudo que a gente faz com a mente sobre coisas espirituais, a nossa mente continua sendo carnal. Sem afeições espirituais não podemos ter uma mente espiritual. O que ele está se referindo então, John Owen, como afeições espirituais? Ele mesmo explica, ele diz assim: as afeições espirituais são o caminho pelo qual a alma adere às coisas espirituais. Por exemplo, as escrituras, a salvação, a Cristo, a Deus. Então, como as afeições espirituais aderem a essas realidades? John responde: ao absorver um sabor, um gosto maravilhoso deles, de modo que a alma encontre descanso, satisfação e deleite naquilo. E ele completa: é a fonte, as substâncias e a substância peculiar da nossa mente espiritual. É isso que é a fonte, a substância. Assim, as afeições espirituais, ele diz, são o saborear, o se deliciar, descansando e satisfeito pelo Espírito Santo com a realidade espiritual, em oposição à realidade carnal e mundana. E no ápice de Owen diz, dessa realidade espiritual está Deus sozinho. Portanto, ter uma mente espiritual, isso é, amar a Deus de todo o coração, é saborear, se deliciar, descansar, ele diz, e estar satisfeito com Deus acima de qualquer outra realidade. É assim que Pedro está descrevendo aquele povo. Quando John Owen diz, de maneira surpreendente, eu diria, ele diz assim: todos os desígnios da graça eficaz, ou seja, da verdadeira graça operando em nós, todos os desígnios da graça eficaz são adequados e preparados para esse fim único, a saber, recuperar as afeições do homem para si mesmo. Ou seja, Deus opera isso para recuperar as afeições do coração do homem para Ele mesmo. Ele quer dizer, o grande fim de Deus na redenção é levar os homens a se deleitar, amar, saborear Ele de todo o coração. Isso são as afeições espirituais. Ou para ser mais completo, ele diz, o grande fim de Deus é que a sua grandeza, beleza e valor sejam magnificados quando nós saboreamos, nos deleitamos, descansamos e nos satisfazemos com tudo o que Deus é para nós, por causa do que Cristo fez. Ou, para nós usarmos uma linguagem mais familiar, não é? Deus nos criou para glorificá-lo e gozá-lo para sempre, como é a resposta do Catecismo de Westminster, a pergunta, a razão pela qual nós existimos e fomos criados
Essa é a essência do grande mandamento, o gozo do coração em Deus, acima de todas as coisas. Amar a Deus de todo o coração significa saboreá-lo, se deliciar nele e descansar nele e estar satisfeito nele. Por isso, como eu disse, o evangelho bíblico nunca combina com a ideia de que alguém salvo não tem nenhum deleite em Deus, nenhum sabor de Deus, porque não há afeições espirituais. Não é? Você pode colocar várias razões para que não haja, mas na verdade só há uma razão. Ele não é o objeto do deleite do coração. Então, como os afetos autenticam isso? Isso não é reducionista, como se John Owen ou qualquer pessoa estivesse dizendo que o grande objetivo da criação e da redenção foi reduzido a um limitado ou limitado às afeições do coração do homem. As raízes de uma árvore e a seiva que ela produz, que corre para cada galho e cada folha, dando vida a cada fibra, não é tudo na árvore, não é? As raízes não são os galhos são os galhos. A seiva não são as folhas, ou não é as folhas. E o coração humano não é a mente, ou a língua, ou as pernas, ou o braço. O coração não são essas coisas, como a raiz não é os galhos. E as afeições espirituais não são o novo céus e a nova terra, mas sob Deus. Elas são a realidade autenticadora de toda atividade divina no homem. Elas autenticam de que existe realmente uma herança para mim e que eu estou sendo guardado pelo poder de Deus para aquela herança. É isso que Pedro está regozijando. Contudo, vocês nunca o viram, mas o amam, e não estão vendo agora, mas se regozijam nele com alegria indizível. John Owen coloca nessas palavras, ele diz: tudo o que fazemos a serviço de Deus, qualquer dever que cumprimos sob seu comando, tudo o que passamos ou tudo o que sofremos, como Pedro está dizendo, por causa do seu nome, se não resultar da união de nossas almas a Ele por nossas afeições, é desprezado por Ele. Ele não nos possui dessa forma. Em outras palavras, o que quer que façamos na era vindoura, no novo céu, na nova terra, que são muito mais do que simplesmente afeições, o que quer que pensemos, o que quer que construamos na eternidade, quaisquer atos de criatividade e adoração que completemos, eles serão tão nada e pior que nada, se eles não estiverem fluindo com a seiva do deleite em Deus, saboreando Deus, desfrutando Deus, amando Deus. O que significa que não estaremos lá sem as afeições, apesar de a eternidade não serem as afeições, não estaremos lá sem elas. As afeições espirituais de saborear, deleitar e amar a Deus, porque essas afeições espirituais definem quem somos e quem não somos, e a que lugar nós pertencemos no último dia. John Owen coloca dessa forma, abre aspas: o que quer que os homens finjam como são suas afeições, é o que eles realmente são. Elas não são tudo, você vê, mas elas permeiam tudo, as nossas afeições. Elas não são tudo, mas autenticam tudo. Elas adoçam tudo. Elas
engrandecem Deus em tudo, ou a ausência delas, não importa o que seja feito, não engrandece Deus em nada. E elas orientam tudo. Nossa vontade, quando a gente chama com toda a nossa vontade, a vontade está sendo controlada pelas afeições, pelo coração. Então John Owen diz sobre essas afeições: elas estão na alma como o leme do navio. Se for segurado por uma mão hábil, ele vira todo o barco da maneira que ele quiser. Leva ele para o fundo do mar, para o porto. Apesar das afeições, ele está dizendo, não ser todo o navio, elas estão segurando o leme. E o destino do navio, apesar do leme não ser todo o navio, vai depender totalmente do leme. Assim são as afeições no coração. Então isso amplia nossas lentes. Agora, até esse ponto a gente não mencionou a palavra alegria, embora Pedro, você disse, quando ele começa a descrever isso, como eles lidam com as aflições, não só porque eles se alegram na herança que está guardada e por eles serem guardados, mas também através da alegria por verem o desígnio de Deus nelas. As afeições espirituais de saborear, desfrutar, ficar satisfeito, se deleitar, são os ingredientes da alegria em Deus. Se você tiver falando assim, o que é alegria em Deus? Quais são os ingredientes de um bolo, de uma comida? Então, a alegria em Deus tem ingredientes. Não adianta você falar assim, eu tenho um bolo aqui, o que você botou no bolo? Botei terra, é um bolo de lama. Ingrediente é tudo, não é? A definição da verdadeira alegria é se ela tem os ingredientes que a fazem, não é? Então, as afeições espirituais de saborear Deus, desfrutar Deus, ficar satisfeito em Deus, deleitar-se em Deus, vocês não veem, mas o amam, nunca o viram, mas o amam, não estão vendo agora, mas se alegram nele com alegria indizível e cheia de glória. Então, as afeições espirituais de saborear, desfrutar, ficar satisfeito, se deleitar, são os ingredientes da alegria em Deus. Quando alguém diz, eu tenho alegria em Deus, ele está querendo dizer que ele tem esses ingredientes fluindo do seu coração. E a alegria, como John Owen aqui está falando, como Jonathan Edwards e todos os puritanos dissecando a Bíblia, expõem, como Pedro está fazendo para aquele povo sofredor, essa. Isso pode nos ajudar a entender não apenas o significado, mas a importância do que eles estão falando. E a Bíblia fala sobre essas afeições. Ao longo dos anos, eu descobri que existe um tipo de cristão, eu acho que milhões e milhões e milhões, que lê a Bíblia por lentes que praticamente bloqueiam as afeições. Ou talvez fosse mais correto dizer uma lente que neutraliza, ou desliga, ou desativa o significado das afeições espirituais na Bíblia. É como se a lente dos seus óculos colocassem uma pequena nota sobre as afeições, sem importância, insignificante, periférico. É só uma cereja no bolo. Pedro está falando com essas pessoas, mas você não precisa ter uma alegria assim em Deus, isso é só uma cereja no bolo, não é o bolo. Ou para dizer de outra forma, essa lente é projetada para fazer a vida cristã parecer apenas um processo de pensamento correto, de saber qual é a doutrina correta, de tomar a decisão correta e de fazer, agir de maneira correta. Doutrina, decisões e atos. Aquelas outras coisas que deviam ser só a expressão do amor, não são um amor, são um amor se expressando, mas que sem o amor, Jesus diz, é inútil.
Então, as pessoas estão dizendo que salvação é tenha pensamentos corretos sobre Deus. Tome decisões corretas sobre Deus na sua vida e faça as coisas certas para Deus. Enquanto centenas de textos bíblicos sobre as afeições são jogados no lixo. Essa maneira de ler a Bíblia é totalmente destrutiva e convence muitas pessoas de um paz, quando não há paz para elas. Mas há uma verdade que é profundamente enraizada, e essa maneira de ler a Bíblia é outro mundo, não é? Quando você vê a maneira com que Pedro está falando sobre a verdade de Deus, como os puritanos, como os reformadores estão olhando para a palavra de Deus. John Owen diz: as afeições são a sede de toda a sinceridade, que é a joia da comunhão divina e humana, a vida e a alma de tudo que é bom e louvável. Então, uma visão que marginaliza as afeições a Deus, e uma visão que torna a alma de tudo que é bom e louvável, são coisas opostas. Portanto, mesmo quando há pensamentos certos, o Evangelho pode estar tão errado na vida de alguém, quando se ele não tivesse nenhum pensamento certo sobre o Evangelho. Mas muitas pessoas, para fazer as pessoas se sentirem bem, elas começam a transformar o Evangelho nisso. Eu não sei onde estão suas raízes nessa questão, mas pode ser útil olhar para o momento, em nosso pouco tempo, para a vastidão da indispensabilidade das afeições espirituais na Bíblia. Indispensáveis porque elas são ordenadas todo o tempo para nós, não é? Nós somos ordenados tanto negativamente quanto positivamente sobre nossas afeições. Hoje há todo mundo querendo entrar em sintonia com a cultura de depravação sexual dos nossos dias. Inventaram que, contanto que você não pratique, está tudo bem você até se definir por alguma depravação sexual. Mas isso é falso. A Bíblia não diz que se você não pratica algo, está tudo bem com você. Por exemplo, em Êxodo 20, 17 diz: não cobice. Cobiçar não é fazer nada, é sentir um desejo intenso por algo. Isso está nos 10 mandamentos. É uma ordem às nossas afeições. Dizer que cobiçar não seria pecado porque eu não fiz, ou seja, há um desejo controlador em mim oposto a Deus, e eu digo que isso não é pecado, eu estou negando a Bíblia. A Bíblia, por exemplo, diz assim: não temam os que podem matar seu corpo, mas temer é uma afeição, é um sentimento, mas está dizendo que não faça isso. Você vê, há comandos negativos sobre afeições. Não se sinta ansioso por nada, Mateus 6, 25. Não ceda à raiva, Colossenses 3, 8. Não ceda à luxúria, que ainda não é fazer nada, 1 Tessalonicenses 4, 5. Não ame ao dinheiro, ainda que você não faça nada. Se você amar o dinheiro, você não pode amar a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Ou, positivamente, o contentamento é ordenado para nós, Hebreus 13, 5. A esperança é ordenada. Vocês foram regenerados para uma viva esperança, portanto, é ordenado para nós a esperança, Salmo 42, 5. A gratidão é ordenada. O mundo está condenado porque é ingrato, e gratidão é uma afeição, Colossenses 3, 15. Ou zelo, fazer as coisas com zelo, com fervor no coração, Romanos 12, 11. A afeição fraternal é ordenada, 2 Pedro 1, 7. A ternura é ordenada, 1 Pedro 3, 8. A simpatia é ordenada,
1 Pedro 3,8. A contrição é ordenada, não só o arrependimento, mas a contrição deve acompanhar. Salmo 51,7. O desejo pela palavra, não é só eu tenho que ler a palavra de Deus, o desejo pela palavra de Deus é ordenado. 1 Pedro 2,2. Desejai a palavra como um bebê recém-nascido deseja pelo leite. Desejem. A alegria ordenada, Filipenses 3,1. A alegria ordenada em Mateus 5,12. O prazer em Deus é ordenado. Se deleite em Deus, tenha alegria, sinta prazer nele. E são afeições, não atos. Portanto, se você tem lido a Bíblia por meio das lentes que colocam Cristo no centro como o objeto da afeição final, este é meu filho amado em quem eu me comprazo, e olha para todas essas coisas, você vê que nenhuma dessas afeições são uma cereja no bolo. Se você tirar elas, você perdeu tudo, você não tem nada. Você não vai ter um bolo sem cereja, um céu não tão bom como poderia ser o caminho. Você perde tudo. Eu sei que isso é ameaçador por um motivo simples, não é? Nós não controlamos nossas afeições. E daí? O homem ama o pecado, em que faz ele menos culpado? Se um assassino diz que mata porque ama matar, você acharia que ele não é culpado? Ou pensaria que ele é mais depravado do que você imaginava? Você podia pensar de alguém que assassinou alguém: olha, alguma coisa pode ter levado esse cara a assassinar alguém. Ele mesmo normalmente não faria isso, mas algo aconteceu. Ou então ele estava furioso. Mas se a pessoa disser: não, eu amo, eu gosto, aquilo que eu mais amo é matar as pessoas, você acharia que ele era perdoável porque ele ama? Porque é uma afeição que está controlando o seu assassinato? Você pensa: que tipo de monstro é esse que ama algo assim? Isso não deixaria menos responsável? É mais repugnante o fato dele amar o que é mal. O alcance das nossas afeições saudáveis é muito estreito. É aquela lista que eu acabei de mencionar, com nossas deficiências emocionais, é totalmente irreal para nós, naturalmente. Podemos sentir algumas coisas com muita força, facilmente: raiva, luxúria, desapontamento, desânimo, que nos leva à murmuração, medo. É nisso que nossos corações são bons. Nossos corações são bons em ser ansiosos, são bons em serem egoístas, são bons em sentirem raiva, são bons em sentirem medo, são bons em ficarem ansiosos. Nossos corações são especialistas nessas coisas. Eles não precisam que ninguém ordene a gente: seja ansioso, seja medroso, seja egoísta, seja uma pessoa que qualquer esbarrão te deixe chateado, com raiva. Não precisamos. Nossos corações são bons nisso, mas isso não diz algo bom sobre nós, diz algo terrível. Porque somos tão bons naquilo que é mal. Mas esperança, afeição, ternura, deleite em Deus, não somos bons nisso. Não somos. E é por isso que as pessoas tentam inventar uma salvação sem essas coisas, porque fica evidente que a salvação é algo que o homem não pode produzir. Ele é bom no oposto, ele não é bom naquilo. Então eu quero reduzir a salvação a atos da decisão, etc. Porque eu sei que não sou bom em me deleitar em Deus, não sou bom em amá-lo, não sou bom nele ser a minha alegria indizível e cheia de glória. Se ele não fizer isso, então eu estou perdido, e isso é a verdade. Mas muito do Evangelho diz que o homem é salvo se ele quiser. Mas essas coisas deixam claro de que os homens só são bons naquilo que os leva para o inferno.
tantas afeições espirituais parecem e estão para nós totalmente fora do nosso alcance. E a outra razão pela qual parece ameaçador tirar as lentes que minimizam as afeições é que sabemos que as afeições não são um tipo de coisa que você pode ligar e desligar por um ato da sua força de vontade. Agora vou sentir contrição. Passa a semana de qualquer jeito, agora vai começar o culto, daqui a 5 minutos eu vou me arrepender de verdade, as pessoas sabem que isso não funciona assim. Portanto, todos esses mandamentos são impossíveis, e então eles causam problema na própria igreja, às vezes muito na igreja reformada. Eles deixam claro que o nosso controle é totalmente ameaçado. Por isso é fútil alguém dizer: eu vou me arrepender, eu estou vivendo essa vida assim, mas na hora de morrer eu vou me arrepender. Como? Você vai fazer seu coração sentir o pecado, ficar contrito, sentir sua miséria? O máximo que você pode sentir é medo de ir para o inferno, mas isso não te salva, porque não é uma afeição que se delicia em Deus. Como você pode obedecer ao mandamento de ficar alegre em Deus, ficar triste realmente pelo pecado, se deleitar nele? E como você pode sequer agendar isso? Você não pode fazer isso em hora nenhuma por si mesmo. Como você pode obedecer ao mandamento de ser compassivo quando você é uma pessoa amarga e cheia de raiva? Olha as ideologias que dominam. Todo mundo tem raiva, todo mundo é uma vítima em nosso mundo horrível. Parece um lugar adoecido, cercado de vítimas. Todo mundo é vítima. A mulher do homem, o homem daquilo. Eu conto a história da minha etnia para mostrar por que eu estou amargo. O outro conta a história dele, o outro conta. Todo mundo tem uma razão. Como você pode obedecer ao mandamento de não temer quando você naturalmente tem medo de tudo o que ameaça o seu ego, o seu eu? O que devemos fazer? Nos tornamos hipócritas, fingimos até conseguirmos? Não, Jesus não está no negócio de fazer hipócritas. Pedro não está pedindo para aquelas pessoas serem hipócritas, ele está dizendo que elas não são. Vocês nunca o viram, mas o amam, e não o veem agora, mas se alegram nele. Deus está no negócio de fazer o que é humanamente impossível, e essa é a boa nova do Evangelho. Lembra do jovem governante rico? Jesus disse a ele para vender tudo que tinha. Jesus só estava falando sobre tesouros. Ele está dizendo: onde está o seu tesouro? Em outras palavras, Jesus só estava dizendo para ele assim: pare de amar o dinheiro. Mas ele podia. Jesus só estava dizendo para ele o seguinte: pare de amar o dinheiro e ame a mim. Mas ele não conseguiu, não é? E foi embora. E quem consegue? Nós, os que estão sendo transformados, veem muito ainda do que precisa ser transformado, mas eles são mais como o pai daquele jovem, Marcos 9:24. Eu acredito, ajude na minha incredulidade. Ou seja, eu creio, eu tenho afeições produzidas por ti, mas eu vejo que ainda há muita coisa para ser feita. Então ele diz: eu creio, mas me ajude. Tu que começaste, continue. Isso fez seus discípulos comentarem quando Jesus fala sobre o homem não pode amar o dinheiro. Não ame o dinheiro, ame a mim. Os discípulos disseram: é mais fácil, então é impossível um homem ser salvo. E Jesus disse: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ou seja, de alguém que ame o dinheiro e não ame a mim. No lugar disso, eles ficaram surpresos, os discípulos, e eles falaram: quem então pode ser salvo? Jesus disse: ninguém. As afeições do coração do homem não estão em direção a mim.
É muito fácil o homem ser amargo, ansioso, raivoso, murmurador. Ninguém precisa ficar ensinando, mas ninguém pode ter essas afeições mesmo. Ninguém pode deixar de amar o dinheiro e me amar, ninguém. O problema dele, você vê, Jesus não quer tornar ninguém um hipócrita para dizer eu amo a Jesus sobre tudo, quando na verdade não ama. Mas ele não deixou as coisas aí e disse então acabou, não é? Ele disse não, mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. Para Deus todas as coisas são possíveis. Ele está dizendo, está vendo? Deus salva o homem. E é por isso que a salvação que ele produz gera todas as coisas que o homem não poderia produzir. Afeições. Outras palavras, eu vim ao mundo para perdoar os afetos pecaminosos. O amor ao dinheiro, ao pecado, o medo, a ansiedade, todos os afetos pecaminosos. Mas não só para isso, eu vim para criar novos afetos para o lugar desses afetos pecaminosos. Portanto, porque você pode não querer tirar suas lentes minimizadoras do Evangelho e ficar com o Evangelho só de o saber corretamente, porque você quer querer se apegar apenas a um cristianismo da doutrina correta, da decisão correta, das ações corretas, imperturbável por afeições, porque isso é a religião confortável que está sob o seu controle. Não é uma salvação soberana realmente, não é aquilo que só Deus pode fazer, não é aquilo que é impossível para o homem. Eu penso através das minhas doutrinas, eu tomo as minhas decisões, eu faço as minhas ações e escolho as minhas obediências. Os puritanos veem a Bíblia, as afeições e a realidade de desfrutar de Deus de uma maneira radicalmente diferente, porque eles olhavam para a verdade do Evangelho sem querer tornar o homem capaz de controlar a sua salvação e ser o mestre da sua alma e o capitão do seu destino. John Howe, meu tempo acabou, é um puritano não tão conhecido, mas ele fala sobre várias etapas dessas afeições. Eu pensei que poderia falar sobre elas hoje. O dever de desfrutar Deus, numa obra maravilhosa, estratégias para desfrutar de Deus, a glória de desfrutar de Deus e a convocação para desfrutar de Deus. John Howe foi um pastor puritano inglês que nasceu em 1630 e morreu em 1704, e ele serviu em várias igrejas, e ele foi capelão de Oliver Cromwell, não é tão importante na história. Em 1674 ele publicou então uma obra intitulada Uma Meditação, não é, sobre o deleite em Deus, só sobre o Salmo 37 verso 4, e tem 300 páginas, e ele diz o Salmo: deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Sob a autoridade das Escrituras que ele amava, John Howe nos guia nos caminhos da obediência desse único verso do Salmo 37, deleita-te no Senhor. E eu vou mostrar só a primeira coisa, o primeiro ponto dos 4 que ele vai desenvolver grandemente na sua obra: o dever de desfrutar Deus. É o primeiro que John Howe expressa, né? Em concordância com a palavra de Deus, com o que a gente viu até agora, que o grande mandamento de amar a Deus de todo o coração é, em sua essência, um mandamento de saborear, se deleitar, de estar satisfeito
com Deus mais do que qualquer outra coisa, de tal maneira que elas possam ser tiradas de nós. Rowe usa a palavra prazer para expressar isso. Ele pergunta assim: pode-se dizer que o amam aqueles que não têm prazer nele? Isso é amá-lo sem amá-lo, ele diz. Dizer que ama a Deus sem ter um deleite nele é amar sem amar, não é? E, em outras palavras, amar a Deus como devemos não é menos do que experimentá-lo como o nosso maior prazer. É mais do que isso, mas não é menos. Então Rowe extrai a implicação óbvia, não apenas do grande mandamento, mas também do fato de que o Salmo 37,4 também declara como mandamento: deleita-te no Senhor, sendo a implicação em suas palavras. Ele diz: e é claro que é dever comum de todos os redimidos se deleitarem em Deus. Não é uma experiência de alguns mais espirituais, é um dever, obrigação. Se o deleite é ordenado por Deus, o deleite é o dever do homem. Você diz: mas o meu dever não pode ser um sentimento. Você ama o pecado, você nasceu amando o pecado. Por que você acha que pode ser livre do pecado e não ser levado a amar a Deus? O poder que te livrasse do amor ao pecado é o poder que produz o amor a Deus. Não precisa de menos poder para fazer o homem deixar de amar o pecado e fazer ele amar a Deus. O poder que faz uma coisa faz a outra, ou não faz nada. Se deleitar em Deus é o mandamento, deleitar-se em Deus então é obediência. Agora, ele se detém em cada uma dessas coisas que nós não podemos fazer hoje, mas faremos em outro dia. Então, Pedro, encerrando essa parte que nós olhamos aqui, diz: para que a prova da vossa fé redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. No final do sermão na semana passada, eu disse: quando Jesus aparecer em glória, duas coisas vão acontecer. Sua glória será magnificamente refletida no espelho da nossa fé. Nossa fé, a verdadeira fé dos filhos de Deus, como um espelho, vão refletir essa glória de Deus. E ele será então visto como confiável, como realmente a fonte de todo deleite, em quem tudo e todos deveriam ter tido todo o prazer. Assim sua glória vai brilhar em nossa fé, em nossa esperança, em nossa alegria. Está brilhando agora como um espelho, como estava brilhando para aquelas pessoas na geração delas. Elas eram um espelho, a alegria delas refletia um brilho da glória de Cristo sobre o Império Romano. O gozo delas em Cristo, apesar das aflições, refletia um pouco da beleza de Cristo no Império Romano. Mas naquele dia a nossa fé totalmente purificada vai refletir perfeitamente isso para o mundo todo no último grande dia. E quanto mais puro e refinado for o ouro da nossa fé, mais claramente sua beleza e valor serão refletidos. E é por isso que Pedro vai dizer, e nós vamos depois chegar a isso, como ele acha necessário as aflições que refinam essa fé, esse ouro que reflete esse valor. Mas como Deus exalta tudo que o exalta, tudo que exalta a Deus, Deus exalta. Tudo que exalta a Cristo, Deus exalta. E Ele dará louvor, Ele mesmo dará honra e glória à nossa fé, que Ele nos deu como um dom, manteve e purificou na fornalha da aflição, naquele dia. Ele dirá: muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Ele nos dirá, como Pedro diz aqui no capítulo 5:4, Ele dará a nós a coroa
imortal da glória, como Paulo também diz em 1 Coríntios 4, 5. Então nós veremos de maneira completa, Pedro diz, que o desígnio de Deus em nossa angústia, em nossas aflições, por causa das verdadeiras afeições, nosso coração produzidas pelo Espírito, através da verdade, foi a alegria extraordinária de compartilhar naquele dia a própria glória, louvor e honra do próprio Deus, porque Ele exalta o que o exalta, e Ele vai exaltar a fé que Ele mesmo produziu em nós, que Ele mesmo manteve em nós, guardando a nossa herança para nós, enquanto nos guardava para aquela herança. E como essa fé que Ele produz exalta Ele totalmente, Ele exaltará essa fé naquele dia. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai, obrigado por esta noite. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha-me se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei.